pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Espero que vocês estejam acompanhando as nossas atividades, os nossos estudos. Eu sou a professora Daniele Cristine e hoje vamos juntos ficar com o componente curricular de História. Nós vamos falar sobre o tempo na história. Vamos lá? Já deixei aqui registrado para nós uma imagem de alguns objetos, alguns documentos que nos relembram um pouco da nossa história, certo? Alguns mapas. Tudo isso que nós estamos vendo aqui são fontes históricas. Elas trazem para nós o que? Conhecimento do passado. E quando nós falamos sobre passado, nós estamos falando sobre o quê? Sobre tempo, sobre o passar, decorrer dos anos, né, dos dias, dos meses, das horas, dos minutos e assim por diante. Atualmente, controlar a passagem do tempo é muito importante para as pessoas. Temos um horário para levantar. Em seguida, enquanto os adultos vão trabalhar e cumprir outros compromissos, as crianças vão para a escola ou para outras atividades. Temos um horário certo para almoçar, jantar, brincar e estudar. Controlamos o tempo minuto a minuto. Estamos cercados por relógios. Mas será que a relação das pessoas com o tempo foi sempre assim? Será que sempre houve a necessidade de controlar o tempo? Quem aí já não pediu em casa o pai, a mãe ou um familiar para poder utilizar o computador ou um videogame ou o telefone para jogar e a mãe diz: agora não é hora, você não pode estar fazendo isso neste momento. Menino, há tempo para todas as coisas. Então, todos nós já ouvimos essa expressão, não é? Será que antigamente o modo como as pessoas viviam, lá na época, quando eles eram nômades, será que eles estavam preocupados com o tempo? O que fazer de manhã, o que fazer à tarde, tinha que trabalhar, tinha que estudar, será? Então nós vamos ver um pouquinho hoje como que este tempo era controlado no passado. E nós descobrimos isso através das nossas fontes históricas. Fonte histórica escrita, fonte histórica oral e visual. Quando os grupos humanos iniciaram a agricultura, eles acompanhavam a passagem do tempo por meio de observação da natureza. Ou seja, eles não tinham um relógio como nós. Eles não tinham ali celular para ficar olhando. Então, eles utilizavam a natureza. Conhecer a posição dos astros no céu e o ritmo deles eram as formas de medir a passagem do tempo. Então, o que era o relógio deles nessa época? O que fazia com que as pessoas contassem o seu tempo? E claro que a contagem deles não era de forma tão rígida como é conosco hoje. Cada minuto, cada segundo conta para nós como se nós fôssemos perder ali o dinheiro, trabalho, a nossa aula, a nossa vida, não é mesmo? Sabe uma outra expressão que nós já ouvimos muito sobre a passagem do tempo? Vamos ver se você já escutou. Quem dorme muito vive pouco, não é mesmo? Perde o tempo dormindo e não faz as coisas, não vive as coisas. E nessa época aqui, o povo não se preocupava muito com isso não. Para eles olharem esse tempo, eles precisavam conhecer os astros que estavam ali no céu, como que ele conduzia ali o seu dia a dia, certo? Mas não através do relógio. Então, o relógio deles era diferente, era utilizando o próprio tempo, os astros que estavam ali no céu. Saber as fases da Lua ou quando as estações do ano mudariam permitia aos primeiros grupos humanos prever o comportamento dos animais, o que favorecia a caça e a pesca. É muito comum nós ouvirmos falar que a Lua ela determina questão de plantio,
ela determina a onda, né, ali a maré que está no mar, a altura que essa onda virá, não é mesmo? Então, os homens, nesta época, eles conheciam e observavam a lua, eles já olhavam para o céu, já sabia se era lua nova, se era lua crescente e assim por diante. Esses detalhes é que mandavam para eles, é que determinavam o que eles iam fazer naquela época. Naquela época, qual era o principal foco deles? Era sobreviver. Era através de quê? Da caça, do plantio, não é mesmo? Quando eles começaram a aprender sobre plantar. Então, eles precisavam saber, opa, se eu plantar agora manga, um pé de manga, essa manga ela vai dar fruto na época certa para que eu possa me alimentar desta manga? Então, tudo isso era calculado observando o astro do céu, a própria natureza. Então, seu tempo era por meio destes astros. Também ajudava a determinar o momento correto para plantar e aproveitar da melhor forma os ciclos das chuvas, as estações do ano. Aqui nós temos representado muito nítido o que é a primavera, o verão, o outono e o inverno. Onde nós moramos, aqui na cidade de Governador Valadares, nós não conseguimos ver tão nitidamente a passagem deste tempo. Nós vivemos em um ambiente tropical, né? Mais quente. Nós passamos a maior parte do nosso ano com a sensação de que estamos no verão. Nós não conseguimos, por exemplo, ver a neve cair aqui em Governador Valadares. Mas, em algumas regiões, até mesmo no Brasil, é possível ver essas estações nítidas, como está representado aqui. Inclusive, aqui em Valadares, nós entramos na primavera no dia 22 de setembro. Mesmo sendo primavera, ou seja, não chegamos ainda aqui no verão, nós sentimos um calor extremo. Mas é a época das flores, estação chamada das flores. E uma coisa importante de nós observarmos é que essa marcação através das estações tem mudado com o decorrer do tempo. Antes era fácil observar as flores ali florindo ou elas caindo no chão porque chegou o outono, não é mesmo? E logo em seguida está aí o inverno, frio, fazia muito frio. Você saía pela manhã, estava lá aquele branquinho, né? Hoje não. Hoje todas as mudanças ambientais não nos permitem observar com tanta clareza essa questão das estações. Mas naquela época, sim, era possível. Ser bem-sucedido na caça e na pesca ou fazer uma boa colheita era o que possibilitava a sobrevivência desses grupos humanos. Assim, por meio da observação, o tempo era medido pelos fenômenos naturais e pela repetição deles. Para registrar quanto tempo cada fase da lua durava, ou para saber quando terminava uma estação do ano, alguns dos primeiros grupos humanos utilizavam pedacinhos de ossos, gravetos, cordas ou então faziam riscos nas paredes das cavernas. Hoje nós temos o calendário, não é mesmo? Lá no calendário, se você vai olhar, já tem o mês, tem o dia, tem a estação do ano e já está escrito em qual lua nós estamos. Mas antigamente, os seres humanos utilizavam o quê? Pedras, né? As cavernas ali onde eles moravam, para fazer o registro. Opa, a lua mudou de posição, ou a lua mudou de formato, mudou ali a cor. Vamos marcar aqui na pedra, na caverna. Ou vamos dar um nozinho nessa corda para saber qual a quantidade que nós já estamos, certo? Quantidade de pedrinhas. Então, tudo isso foi mudando. Mas existiam diferentes formas de medir o tempo. Os diferentes grupos humanos inventaram diversas formas de medir e registrar o tempo. Em alguns casos, construíram estruturas gigantescas que ajudavam a observar fenômenos naturais associados à passagem do tempo. É o caso do Stonehenge, uma estrutura formada por pedras de até 5 metros de altura, que fica na Inglaterra.
Stonehenge começou a ser construída há mais de 5.000 anos e, de acordo com os estudos, era utilizada para observar os fenômenos naturais, como o último dia do inverno. De acordo com a posição do Sol e a sua incidência nas pedras, os antigos habitantes desse lugar sabiam em que ciclo da natureza estavam. Você já deve ter visto essas pedras. Inclusive, ela aparece muito em alguns filmes místicos, né? Eram muito grandes, são pedras enormes, de dificuldade. É tanto que eles não retiraram elas do lugar. Então, ela é uma fonte histórica para a nossa população. Olha onde nós já vimos essas pedras. Elas aparecem em um filme chamado Valente. É um dos exemplos, um filme da Pixar, certo? Então, aparece ali, aparece em outros momentos. Por quê? Porque essas pedras, elas faziam o que na época? Elas traziam conhecimento para o povo da época. Neste caso, sobre o tempo. O que eles precisavam fazer ali naquele momento. Se era plantar, se era colher. O tempo para os egípcios e os indígenas. Os egípcios, famosos pela construção das pirâmides, também tinham um calendário feito com base na observação das fases da Lua. Com o avanço dos estudos que faziam do céu, reformularam seu calendário de acordo com o trajeto de uma estrela que passa próximo ao Sol a cada 365 dias. Isso fez com que o calendário egípcio fosse realmente muito próximo ao que utilizamos hoje. Mas não foram somente os povos distantes que criaram modos de marcar a passagem do tempo. Os indígenas que viviam nessa terra e que vivem até hoje também tinham uma forma de registrá-la, como pode ser visto no trecho a seguir. Os tupis guaranis, em virtude da longa prática de observação da Lua, conhecem e utilizam suas fases na caça, no plantio e no corte de madeira. Eles consideram que a melhor época para essas atividades é entre a lua cheia e a lua nova, lua minguando, pois entre a lua nova e a lua cheia, que é a lua crescendo, os animais se tornam mais agitados devido ao aumento da luminosidade. Quem já olhou para o céu e falou assim, nossa, hoje a lua está tão grande, está tão iluminado, não é mesmo? Era assim que eles observavam. Até o ritual do batismo, Nimongarai ou Nemongarai, em Guarani, em que as crianças recebem seu nome, depende de um calendário lumisolar e da orientação espacial. O plantio principal do milho, o avaxe, ocorre geralmente na primeira lua minguante de agosto. Após a colheita do milho plantado nesta época, é que realizam o batismo das crianças. Esse evento deve coincidir com a época dos tempos novos, caracterizada pelos fortes temporais de verão, geralmente o mês de janeiro. Tendo visto todas essas informações sobre a passagem do tempo, nós vamos para as nossas atividades. E a questão 1 diz o seguinte: pense em um artesão que tivesse vivido entre os primeiros grupos humanos, por exemplo, alguém que produza lanças. Depois, pense em um operário na fábrica, depois dos anos 1800. Vamos comparar a vida dos dois, de acordo com a história do tempo. Então, letra A. Como o artesão media o tempo? O artesão media o tempo através da natureza, através dos astros, não é mesmo? Então, vamos escrever aqui, natureza. E o operário, hoje ele possui calendário, relógio, não é mesmo? Mais especificamente aqui, para se alimentar, ele utilizava o relógio. Ele pode utilizar o relógio, que é uma tecnologia. Então, relógio. O artesão podia decidir quantas lanças faria naquele dia? Por quê? O que vocês acham? Observando a natureza apenas, ele conseguiria
medir a quantidade que ele fazia? Talvez sim, não é mesmo? Se ele fosse um bom conhecedor dos astros e da natureza, ele sim conseguiria, porque ele tinha esses métodos. Agora, se ele não fosse um bom conhecedor, né, da natureza que o cerca, observasse ali os astros, então não teria como. Quem foram os povos que elaboraram um calendário, dividindo o período das 4 estações em 12 meses de 30 dias? Foram os sumérios. E número 3, dê exemplo de como os primeiros grupos humanos usaram o tempo da natureza para sobreviver. Então, aqui agora nós vamos pensar em exemplos que os grupos, aqueles primeiros, os nômades, usaram o tempo para sobreviver. Eles usavam para caça, não é mesmo? Para plantio, e outros exemplos que vocês podem estar acrescentando. Como você controla o seu tempo? Complete o quadro com as atividades que você realiza nos seguintes horários: manhã, tarde e noite. Eu deixei aqui um exemplo. Veja se este exemplo seria compatível com o que você faz. Manhã, escovar os dentes, café da manhã, estudar e almoço. Tarde, soneca, brincar, lanchar, assistir um desenho. E à noite, jantar, um pouco de tecnologia, utilizando ali, né, um celular, um joguinho. Tempo em família, que é muito importante. E dormir para recuperar as suas energias. Mas eu tenho um outro exemplo aqui, que talvez não seja tão legal. Vamos ver com qual você é mais compatível? Nesse próximo, pela manhã, eu vou, ao invés de escovar os dentes, assistir televisão, café da manhã, mais televisão e um pouquinho mais de TV. À tarde, almoço, aí eu já vou para o celular, talvez estudar, dormir. E noite, brincar com tecnologia, mais televisão, jantar, celular e talvez dormir. Nós temos aqui 2 exemplos, não é mesmo? Mas o exemplo ideal para nós seguirmos é este primeiro, onde nós dividimos o nosso tempo de maneira que vai nos ajudar no decorrer da nossa vida e vai trazer benefícios. É isso aí, pessoal. Nossa aula se encerra por aqui. Acesse as nossas atividades na plataforma SMED-GV. Aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!